Olá, sejam bem-vindos, estudantes, professores do 8º ano, para mais essa aula de História. E hoje o tema da nossa aula é Escravidão e Resistência Africana nas Américas. Aí está o código da habilidade, lembrando que a habilidade será lida ao final da aula. E reta final, não é mesmo, professores e estudantes? Hoje seremos nós, eu aqui no Centro de Mídias, vocês, professores e aluno, aqui comigo no chat. Hoje é aquela aula que a gente vai conversar bastante, pois o nosso tema, ele permite uma excelente contextualização, né? Porque todos nós temos alguma experiência, um ponto de vista acerca do nosso objeto do conhecimento. Eu vou colocar o objetivo da aula. Dá uma olhadinha. Analisar a presença de resistência dos africanos escravizados nas Américas. Vamos refletir sobre o racismo e o preconceito como uma permanência da América colonial. Então, é um tema bastante importante de ser discutido. Nós tratamos aqui no segundo bimestre a chegada dos europeus na América, nós tratamos a forma como foi administrado a América Portuguesa e a América colonial. Aí, na sequência, nós falamos sobre os processos de independência das Américas e deixamos aí por último essas resistências tão importantes. Na última aula falamos sobre a resistência indígena, um grupo que até hoje, né, as etnias até hoje se movimentam em torno de defender a sua identidade, as suas etnias, em torno de direitos, direito à terra, direito a existir. E hoje vamos pensar um pouco sobre essa nossa formação étnica, cultural e pensar um pouco sobre os escravizados africanos. Vamos falar sobre lutas, sobre permanência histórica, o racismo. Essa permanência que nós temos até os dias de hoje, uns dizem que não, outros sim, mas é fato que existe sim um resquício da América colonial até os dias de hoje, que é o racismo. Inclusive, já até começamos aqui com a Patrícia. Impossível negar esta triste herança, o racismo. A Pro Beatriz. Bom dia, esse tema é muito pertinente, realmente muito pertinente. E aí a gente vai pensar o seguinte, olha só, por que escolheu-se escravizar o africano? Por quê? Né? Bom, porque era lucrativo, né? Quando os europeus eles chegam na América, vocês se lembram que a primeira mão de obra foi escravizada indígena, né? Os indígenas foram os primeiros escravizados. Só que aí, pensem assim na Europa e o que é a América. Gente, a Europa é pequena e a América é imensa. Vamos pensar Portugal e Brasil, em questão de tamanho de território. Então, Portugal é pequeno, eles não tinham tanta mão de obra para explorar e colonizar o território brasileiro, que é imenso. E começou-se a utilizar a mão de obra escravizada africana. Sempre que nós tocamos neste assunto, é importante lembrar que a escravidão ela é uma instituição que já existe na história da humanidade há muitos anos, assim, desde a história antiga, Grécia, Roma, na própria África nós temos aí o Império Aksum, entre outros impérios que já praticavam a escravidão. A escravidão antiga, ela era por guerras, né? Geralmente quem perdia a guerra se tornava escravo, ou por dívida, também escravos por dívida. Geralmente esses escravos, eles não eram tratados como objetos, mas sim como pessoas que perderam uma guerra ou que estavam devendo. Então, a própria forma de escravização no mundo antigo, em relação ao que aconteceu aqui na América, é muito diferente. A escravidão na América, ela foi extremamente cruel, pois escravizou-se um grupo, né? Então, os negros africanos serão todos escravizados. Lembrando que a África, além de ser o berço da humanidade, da civilização, a África ela não é um país, mas ela é um imenso continente com milhões de etnias e culturas muito diferentes. Então, chamou-se de África, chamou-se de negro e vamos escravizá-los. Esses navios, quando eles chegam na América, né, essa logística de tirar da África e trazer na América, ela gera muito lucro para a Europa. Porque os traficantes europeus, né, os traficantes de escravizados, eles pagavam impostos para a coroa, para as coroas europeias. E assim, essa questão da logística, né? O que é logística, aluno?
caminho que é feito, né? De pegar escravizado na África. Primeiro eles tinham que chegar na África ainda entre aquelas tribos que eram rivais, descobrir quais eram as rivalidades, quais eram os grupos mais fáceis de capturar, colocar no navio e trazer. Esse caminho da África para aqui as Américas movimentou muito dinheiro. Então, nós temos aí os navios que precisavam ser feitos, as pessoas que trabalhavam no navio, alimentação, vestuário, uma série de práticas que geraram lucro. Então, o homem, a mulher negra, africana, ela foi escravizado, não é porque o indígena não trabalhava, o indígena não era uma boa mão de obra, não. Essa ideia, gente, caiu por terra. O homem e a mulher escravizado, negros, africanos, eles foram escravizados porque comercialmente era muito fácil para a Europa, era muito vantajoso. E aí, eu trouxe uma questão para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Dá uma olhadinha aí na tela. O contexto histórico do Brasil colonial, que é isso que a gente estudou até aqui, influenciou a forma como afrodescendentes vivem hoje em dia? Justifique sua resposta. A Projosiane, ela trouxe a resposta da aluna Laura Lima. Sim, pois suas culturas foram modificadas. Isso, realmente, então aquele africano, quando ele sai, né, ele sai escravizado da África, chega aqui na América, inclusive ele já chega batizado, né, ele já chega cristianizado, ele não pode professar a sua fé, ele não pode falar a sua língua, nem dançar as suas danças, então ele já chega aqui desumanizado. Realmente, essa questão cultural é muito forte, muito importante. Deixa eu ver mais aqui, ó. O Pro-Aparecido. Todos lucraram com o tráfico de escravizados, tanto europeus como africanos, infelizmente, sim. Porque lá na África, aquelas tribos que eram rivais, então elas lutavam, quem perdia era vendido como escravo. Então, assim, existiu sim uma contribuição devido a essas questões de etnia. Mas isso não vai tirar jamais, né, também a forma como a escravização no Brasil colonial foi extremamente cruel e desumanizador com o homem e a mulher negra. Porque eu sempre digo assim, aqui no Brasil não chegaram escravizados, chegaram pessoas que eram livres, e muitos poetas, pessoas muito cultas chegaram aqui no Brasil, tanto que nós veremos no terceiro bimestre a revolta dos malês, que tem uma elite, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso no próximo bimestre. Deixa eu ver mais aqui, ó. Bom dia, Proedineia. Temos racismo, preconceito e algumas pessoas que são contrárias à cota. Só para falar sobre cota, nós teríamos que ter uma aula. Geralmente, sociologia trata muito bem sobre isso, né? Aí alguns vão dizer que são a favor e outros vão dizer que são contra. Eu vou colocar, assim, o meu ponto de vista, que eu acredito que seja, assim, uma reparação histórica. Tá bem? Esse é o meu ponto de vista, mas vocês podem discordar e podem abrir, claro, que um debate acerca disso, né? E aí, a aluna Ingrid, ela respondeu assim, ó, da Procarina, P. Carlos Maximiliano. Sim, Pro, resumindo o assunto, eu gosto disso, o aluno já chega resumindo o assunto aqui, ó. Muitos não têm empregos, e sim, subempregos e menor educação. Perfeito, Ingrid. Nós temos como permanência histórica deste passado colonial do Brasil este resultado. Nós temos o racismo, o preconceito e, segundo o IBGE, se vocês forem pesquisar no IBGE, a maior parte de pessoas que estão desempregadas, que têm um menor grau de instrução, são sim afrodescendentes, né? E aí é um assunto que a gente pode... Nossa, a gente tem uma série de nuances, né, que a gente pode tratar deste assunto. Ó, a Pro Ivan Carlos. Sim, os afrodescendentes sofrem tais discriminação desde o momento em que foram trazidos forçadamente para cá. E essa discriminação se cravou no nosso país. Perfeito, Pro. Inclusive, eu me considero, eu sou uma afrodescendente, né? E a gente tem também essa questão das pessoas não terem aquele orgulho de se dizerem afrodescendentes. Olha só, eu vou continuar lendo aqui o chat, mas eu trouxe um vídeo que é da ONU Brasil, é um documentário sobre o Dia da Consciência Negra, então são diversas personalidades bem importantes que vão também conversar conosco acerca deste assunto. Tinha 15 anos, eu vivia oprimido como milhares e milhares de jovens negros, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma possibilidade de estudar e dar um salto qualitativo.
Hoje, transcorridos aí mais de 60 anos, não é? Hoje as coisas deram um salto que eu não sei para onde estão caminhando, mas não é mais aquilo. Preciso que a gente comece a construir caminhos diversos para que nós sejamos tratados como cidadãos, independente de sermos negros, amarelos, azuis. Essa ideia segregadora ou separatista de que eu sou negro, você é branco, você é árabe, você é americano. Gente, essas fronteiras que a alma não deseja e que a alma não tem. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, uma terra formada por indígenas e imigrantes que vieram de várias partes do planeta, principalmente da África, durante um período sombrio da humanidade, o tráfico transatlântico, que trouxe cerca de 5 milhões de africanos escravizados que ajudaram a moldar o país com a maior população negra fora do continente africano. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil, de que temos conhecimento, vieram via Portugal. Estavam em Portugal e de Portugal vieram para o Brasil. Depois vieram africanos escravizados, trazidos da Senegâmbia, da Alta Guiné e desde muito cedo do Congo, sobretudo do noroeste da atual Angola, que era o centro do Reino do Congo. Há um capítulo extraordinário da história da humanidade que é pouco narrado e que deve ter um espaço bastante amplo na história dessa que foi a maior das imigrações forçadas que a história conheceu, que foi a imigração forçada de africanos para as Américas. Não se pode escrever a história do Brasil, nem compreender o Brasil, sem uma presença africana muito clara e que chega longe desde cedo. Dizia Herbert Baldos que quanto mais se entrava para o interior do Brasil, mais se ficava índio, ficava-se também mais africano. Na construção da identidade brasileira é uma coisa marcante, porque toda a civilização africana, que é uma civilização milenar, berço não só da humanidade, porque os primeiros homens surgiram na África, mas também berço da civilização. Então, esses valores vieram para o Brasil nessa reposição das tradições africanas, principalmente através da religião, que é fonte dessa civilização e é fonte da cultura afro-brasileira. E nessa cultura brasileira marcada pela presença africana, em todos os gêneros de literatura, música, a construção do futebol arte brasileiro, que marca demais a identidade nacional, a presença do negro em várias dimensões da sociedade brasileira em termos de cultura, as escolas de samba, a capoeira, a infinidade de instituições e linguagens, entendeu? Que marcam as regiões brasileiras em vários momentos, em vários aspectos. A cultura negra não passa no Brasil de cultura afro-ameríndia, né? Então a gente já fundiu. Os ternos de reis tem da cultura portuguesa, tem do fado, né? Aí você vai dizer, poxa, e o tango na Argentina? Milonga. Milonga é uma coisa da cultura negra. Que pena que algum tempo houve uma extinção de negros na Argentina. Mas a coisa é tão forte, como eu falo, resiliente, que resistiu até o tango. Está muito ligado ao que nos propusemos. Nos propusemos ao encontro, à dança. Nos propusemos a festejar a música. E isso eu acho que é cultura humana. Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 53% da população é negra, porém,
127 anos após o fim da escravidão, ainda há pouca representatividade da população negra em muitos setores da sociedade. Em determinado momento da vida, quem eram os homens de grande prestígio no Brasil? Carlos Gomes, mulato. Juliano Moreira, grande psiquiatra, maior psiquiatra do seu tempo, negro. Teodoro Sampaio, grande geógrafo, negro. E vai por aí. Uma presença muito grande do mulato, do mestiço, do negro na vida brasileira, que de uma certa maneira ele foi perdendo com o passar dos anos, na medida em que tornou-se mais visível para cada um de nós a marginalização dos descendentes de africanos no Brasil. Já era ruim, porque era um cenário de escravidão. Quer dizer, você branco era livre, negro era escravo. Agora havia as exceções. As exceções eram aqueles que, sendo filho de branco, funcionavam como brancos e não como negros. E aí o Pro Aparecido, os escravizados e libertos, perfeito, Pro, não foram incorporados de forma igualitária em nossa sociedade, no final do século XIX e início do século XX. A atenção estava na instalação dos imigrantes, os italianos, né? Que alguns, inclusive, recebiam subsídio dos países de origem. Escola Estadual Professor Lene Barros da Silva de Assis. Exatamente. E aí eu gosto sempre de falar, assim, que nós não estamos falando em detrimento dos imigrantes italianos que também chegaram aqui em péssimas condições, mas sim a favor de uma questão igualitária, né? Eu vou colocar, então, já que a gente entrou nesse aspecto da habilidade, eu vou entrar aqui numa questão de... Quando a gente fala de racismo estrutural, né? De onde vem? Que estrutura é essa? Então, vamos falar aí das estruturas de leis que também favoreceram esse tipo de preconceito e racismo aqui no nosso Brasil. Dá uma olhadinha na tela. Então, nós temos lá em 1824, a Lei Imperial ela vai prever a educação primária gratuita a todos. Mas, gente, a primeira lei da educação no Brasil, ela vai excluir negros. Então, a gente já começa aí uma estrutura racista. Olha só, as primeiras leis aqui do Brasil já começam a excluir pessoas negras. Em 1871, lei do ventre livre. Então, aquelas crianças nascidas, elas já estarão livres. Só que assim, né? Quem vai criar essas crianças se as mães estão escravizadas? Quem cria essas crianças, né? 1885, lei do sexagenário, a partir de 60 anos é considerado livre, mas nós sabemos que a expectativa de vida de um escravizado não chegava aos 60 anos. 13 de maio de 1888, agora sim entrando aqui na questão que o Pro Aparecido lá da Escola Lene Barros da Silva trouxe. Nós temos então em 1888 a abolição da escravatura. Sim, foi assinado, né, pela... Ai, gente, agora eu me esqueci falem para mim aqui no chat que eu esqueci o nome, mas foi assinado a abolição da escravatura. Porém, não houve a inserção deste homem negro na sociedade. Aí, como o professor perfeitamente falou, estava-se mais preocupado em substituir a mão de obra escravizada pela mão de obra dos imigrantes europeus. E esse homem negro, essa mulher negra que agora estava livre, né? Princesa Isabel, que libertou, né? Assinou a Lei Áurea. Nós não temos aqui uma preocupação em o que fazer com essas pessoas. Porque agora, olha só, fazem 300 anos que esses homens e mulheres estão aqui no Brasil trabalhando. Nós precisamos lembrar que o escravizado, ele chega no Brasil, mas ele não chega só na condição de escravo. Não foi só isso que eles fizeram. O trabalho escravizado no Brasil movimentou diversos ciclos econômicos. A gente tem aí o café, cana-de-açúcar, a mineração, entre outros. Então, o trabalho escravizado também enriqueceu o Brasil, tanto quanto o trabalho de outros imigrantes que chegaram no Brasil. Mas quando falarmos sobre o trabalho escravizado, quando falarmos sobre o homem e a mulher negra, né, é importante frisar que o trabalho deles também enriqueceu o Brasil e esses ciclos econômicos, né, que nós temos no Brasil, do ouro, do café, entre outros, foram trabalhados
por mãos de homens e mulheres negros, africanos, escravizados aqui no Brasil. Então, muito importante essa colocação aqui do professor, que de fato, obrigada aqui, todo mundo falando, Princesa Isabel, muito obrigada. Às vezes dá um branco na gente, né? E importante lembrar isso, que eles também enriqueceram. E aí, na sequência, dá uma olhadinha lá na tela, pessoal. 1890, Lei de Vadios e Capoeiras. Né? Então, somente em 1972, a capoeira foi homologada pelo Ministério da Educação e Cultura como modalidade desportiva. Então, eles, vamos abolir a escravidão e proibir práticas da cultura do homem e da mulher negra. Então, a gente já tem aí, a partir deste momento, a formação de uma estrutura racista. Em 1937 a 1945, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, os cultos afro sofrem grande repressão. Então, é essa nossa estrutura. Assim que foi formado o Brasil, primeiro escravizou-se, usou o trabalho do homem e da mulher negra, e depois desumanizou, né, coisificou essas pessoas e fez a libertação. Houve a libertação, sim, mas por questões também impostas externamente. Nós temos questões externas muito importantes que a gente vai trabalhar melhor nas próximas aulas. E aí, enquanto eu leio o chat, eu trouxe um outro vídeo, agora para a gente fechar aí com o tema racismo. E acho que vocês vão conhecer essa pessoa que vai falar agora para vocês. Dá uma olhadinha aí na tela. 21 de março é dia de lutar contra o racismo, dia de extirpar da nossa realidade, da nossa rotina, da nossa vida, essa chaga que infelizmente dura até o dia de hoje. Uma vez eu vi o Desmond Tutu falando que a gente é diferente um do outro, justamente para poder lembrar que cada um pode colaborar na existência do outro com uma qualidade diferente. A diversidade, ela só enriquece os lugares. Todos nós somos a raça humana, uma grande família. E esse planeta é nada mais do que a nossa casa. Nossa obrigação aqui é fazer com que essa casa seja aconchegante para todas as pessoas. Por isso é importante acabar com o racismo. A habilidade na tela, que é discutir a noção da tutela de grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil. Hoje falamos sobre as populações negras. Foi muito legal conversar com vocês aqui hoje no chat. Muito obrigada pela participação. Avaliem a nossa aula e tchau, tchau!